Boa noite. Então, vamos iniciar aí nosso encontro de hoje, Ações para curtir o futuro, turma avançada, tá bom? Golpes bilionários. Coloquei aqui errado, deixa eu trocar aqui, que eu coloquei o que eu já falei. É o 2 hoje. Está carregando. Pronto. Então, o que nós vamos ver hoje? Então, de novo, baseado nesse livro aqui, Golpes Bilionários, A Espetacular Bolha da South Sea Company. É a página 66 desse livro aí, tá bom? Vamos ver então. Isso aconteceu quando, essa bolha? Bom, então em 1711, o ministro das Finanças inglês, né, R. Harley, funda a South Sea Company. Qual o objetivo dessa companhia? Era financiar, né, quer dizer, dar dinheiro para o governo através de comércio exterior. Então já tinha o déficit, né, estatal, e foi uma forma que o governo achou de financiar, de pagar esse déficit, ou seja, estava gastando mais que arrecadava, então gerava um déficit. Então era uma forma de ganhar dinheiro e pagar essa diferença aí. Tá? Então, através do comércio, e você podia trocar dívida do governo por ações dessa empresa, né, investir em ações, e aí o governo ele pagava com ações dessa empresa que estava criando. Aqui está a primeira dívida, né, criada pelo governo inglês em 1694, achei interessante, busquei na internet e achei esse documento aqui, né, da primeira dívida. Aqui está as pessoas, né, cotas, né, da dívida. Você colocar o nome aqui, você tinha direito a receber cota de dívida. Bom, essa companhia que foi criada pelo governo inglês, ela tinha um monopólio de comércio com as colônias espanholas no sul da América do Sul. Lembrando que a gente estava... Está liberado aqui, para aceitar, convidados. Então, continuando aí. Essa empresa de navegação, de comércio, né, marítimo, ela tinha um monopólio para comercializar com as Américas. Lembrando que em 1700, estava mais ou menos aí na época do descobrimento, 1500, estava na época do comércio entre colônias. Então, seria teoricamente, uma oportunidade boa de comércio entre nações. Tá certo? Só um instantinho aqui. Bom, então, seja bem-vindo à sala. Então, só contextualizando na época, né? Estava o comércio entre as colônias e a Europa a todo vapor. Então, participar
dessa companhia era participar do negócio no momento, que era o comércio entre colônia e Europa. Tá? Aí eles falavam que, olha só, que os ingleses levariam produtos ingleses, por exemplo, chá, e quando chegasse lá podia trocar por ouro e prata, né, que eles acreditavam que era inesgotável, ouro e prata aqui nas Américas, tendo até 100 vezes o lucro. Olha só a promessa, cara, dos camaradas. Né? Até coloquei aqui uma gravura da época, né, Buenos Aires no século XVII. Né? Então, era muito cobiçado, porque era tudo que é diferente, gente. Então, muito golpe foi dado assim, tudo que é diferente, desconhecido, gera imaginação. Então, os camaradas, puxa vida, a gente vai poder comercializar aí com essas novas terras, com riqueza abundante e lucrando bastante. Resumindo, é isso daí. É isso que foi passado para as pessoas, tá? Aqui está o rei Jorge, né? Aqui está uma ação que o rei subscreve. Aqui eu garanto que isso aqui é uma ação da empresa e tal. Você podia trocar, mais uma vez, a dívida do governo, em vez você podia trocar em ações, para poder, no futuro, lucrar com essa empresa de comércio marítimo. Então, você pegava a dívida que você tinha com o governo inglês e trocava por ação para poder ganhar mais, né? Porque você fala, pô, o governo não sei quando vai pagar, e geralmente o governo paga com juros mais reduzidos do que você pode obter no mercado, porque se entende que o governo é uma entidade confiável para poder pagar, tá certo? Então você recebia dinheiro para poder estar pagando, trocava, né, o dinheiro que você receberia do governo com juros menor para uma ação de uma empresa que podia te dar até 100 vezes lucro, né, uma coisa fantástica. Todo golpe se baseia numa promessa de lucro excepcional. Mas vamos continuar aqui. Aí os caras fizeram um boato, né, que a Espanha ela iria abrir quatro portos no Chile e no Peru para embarcações inglesas. Aí as ações dispararam. Uma coisa que não tinha lógica, né? Essa abertura aí da Espanha, porque Espanha e Inglaterra competiam. Então, não tinha muita lógica a Espanha abrir comércio para a Inglaterra. A Espanha dominava, né, o mar. Né? Se não me engano, naquela época ainda a Espanha tinha invencível armada e a marinha mais poderosa da época de guerra. Então, depois a Espanha ganhou, a Inglaterra, desculpa, ganhou da Espanha, ela fez um... Quando a Espanha foi invadir a Inglaterra, eles pararam os navios esperando, né, no dia seguinte para poder atacar a Inglaterra, e a Inglaterra contratou um pirata chamado Francis Drake, e ele sabotou os navios espanhóis, ele botou bomba em navios menores e fez colidir com os navios espanhóis, aí arrasou a armada espanhola, que até então era a mais poderosa do mundo. Então a Espanha era grande comerciante, né? Dominava o mar, dominava o comércio, que era marítimo. O comércio era feito por mar na época, entre nações, né? Não existia o avião. Então por isso não tinha muita lógica. Mas enfim, jogaram esse boato e os caras, puxa vida, né? As embarcações inglesas não têm mais lugares lá para poder comercializar com um novo mundo. E com isso as ações dessa empresa disparou. Essa Sophie também, essa empresa, eu vou chamar de Sophie para abreviar, né? Ela recebeu o monopólio para transportar escravos para a América do Sul por 30 anos. Agora, vou ter aqui observações. Era um navio médio por ano, tá? Pagava 25% do lucro que tivesse esse navio e mais 5% sobre o total. Né? Então, veja só, sobre o total comercializado. Ou seja, putz, um desconto bem grande que tinha que dar para o governo espanhol. Né? Como eu falei, eles eram competidores. A Espanha não tinha interesse nenhum de facilitar para a Inglaterra. Ninguém tem interesse de facilitar ninguém comércio. Muito menos concorrentes. Tá bom? Então, a condição aqui, eles temos um monopólio para transportar escravos para a América do Sul por 30 anos, só que em condições muito desvantajosas. Né? A pessoa, ela também cai em golpe, ela se empolga. Ela acredita que ela é única, que tudo vai só correr de bom para ela, que ela tem condições únicas, que ela é melhor que os outros, né? Então o golpe passa muito por isso. E as pessoas acreditaram que isso aqui era a grande vantagem, não era. Esse Jean Blanc, ele foi eleito presidente da SOF, né? Ele era um homem que sem caráter, né? Um homem assim desonesto, né? Então até coloquei, era um homem que não respeitava o certo para lucrar.
defendia ser o menos transparente possível, né? Então ele fala, quanto mais confusão, mais difícil das pessoas entenderem, então vai ser mais fácil para eu me dar bem, eu enganar, eu roubar. Ele já entrou como eleito presidente pensando nisso daí, tá certo? Ele era um comerciante que tinha sucesso, então por isso talvez que ele foi eleito para presidente. A Sophie também deve ter prometido, né? Com certeza quem o elegeu, vantagem, quer fazer a empresa crescer muito, ter muito lucro, todo mundo ia ganhar dinheiro, né? Provavelmente isso aí aconteceu, que não estava, né, na pesquisa que eu fiz, mas provavelmente isso aconteceu. Isso é comum acontecer. E ele fez o quê? Converteu ao máximo a dívida pública em ações para valorizar. Ele convencia as pessoas que quando você compra ação, o preço da ação sobe. Então, vai lá, compra lá, converte em ação. Ele fez um esforço muito grande para que as pessoas convertessem a dívida que elas tinham em ações. Com isso, a ação valorizou. O objetivo dele era valorizar as ações, né, já que ele também possuía ação, então ia ganhar dinheiro com isso. 6 anos depois, eles fizeram um aumento, né, do capital da empresa, né? Já foi de 10 milhões de libras para 12 milhões de libras. Esse aumento foi totalmente especulativo, porque ela não estava dando lucro. Esse aumento de capital se dá quando a empresa está dando lucro. Você fala, olha, ela valia 10, agora vale 12. Não, eles aumentaram simplesmente falando que tinha valorizado, estava muito bom, mas não estava produzindo nada ainda. Aí, aqui, desculpa, a Sophie deu ações para o rei, para a corte do rei, ministro e parlamentares. Aí eu botei, claro, compra de apoio e publicidade. Então, não só ele comprava facilidades, né, a empresa, né, através do Blunt, o presidente da empresa, não só comprava vantagens, né, como também divulgava, porque o rei, ou se o rei tem ação, se a corte tem, se os ministros bacanas da época têm ação, é que a ação é boa. Então, isso servia de publicidade para que outras pessoas pudessem comprá-la. Tá certo? Bom, aí esse camarada aqui, ele era um parlamentar, Robert Walpole, ele alertou no parlamento que a Sophie iria falir, né, já que não estava produzindo nada. Ia levar um descontentamento geral e a ruína da nação. Tá? Só que o que acontece? Quando ele falou isso daí, ele foi ridicularizado. O Aisley, que era o Aisley, né, que fala Aisley, o ministro das Finanças, falou que ele era um falso profeta, que ele estava... sempre tem aquela pessoa que fala, ó, o seguinte, esse camarada só está querendo atrapalhar vocês, querendo que vocês não lucrem, ele está com inveja de vocês. E aí as pessoas não deram muita ideia. Agora ele, né, após 1721, quando estourou essa bolha que eu estou falando para vocês, ele foi ministro das Finanças, primeiro-ministro, então foi um camarada que ele prosperou, vamos dizer, na vida pública, né? Mesmo sendo ridicularizado quando disse que era falsa as promessas da empresa. Bom, então eu coloquei para cada item, quando eu clicar, aparecer cada um dos itens, né, à medida que eu vou clicando, mas aqui quando passa para a plataforma, ele desconfigura as animações do PowerPoint, por isso que não repara quando aparece de repente assim os letreiros, o escrito, né, do slide. Na primavera de 1720, ou seja, 9 anos depois da empresa começar, a ação passou de 130 libras para 300, olha só, mais que dobrou, por forte manipulação do Conselho de Blunt. Ou seja, eles forçavam a ação a subir. Como? Comprando ações. Eles mesmos compravam para fazer o preço subir, tá certo? Incentivando pessoas a comprar. Eles faziam, facilitando pessoas a comprarem as ações. Né? Quando muitas pessoas procuram ação, oferta e procura, o preço sobe. Então subiu, mas não é porque a empresa estava produzindo. Só uma observação: se a empresa ela tem lucro, a ação valoriza. Mas ela não tinha lucro, essa empresa, ela não estava dando lucro nenhum. Ela não estava, praticamente não estava comercializando nada. Tá? Isso foi pura especulação. Puramente as pessoas comprando alguma coisa, imaginando que fosse dar lucro. Então, nesses anos aí, 9 anos, ela não tinha produzido nada de riqueza. Então, por isso que esses aumentos eram falsos. Aí, no caso, estou falando aí
que o conselho, o diretor e o Blunt, que era o presidente, eles estavam criando fraudes para forçar a valorização da ação. Esse Blunt, por exemplo, ele afirmou que a companhia seria a mais rica do mundo e que 100 libras investidos nela renderiam centenas de libras ao longo do ano, ou seja, prometendo uma rentabilidade extremamente alta, né? E você não pode garantir um rendimento futuro, né? Então ele falou que as pessoas queriam ouvir, opa, maravilha, eu vou ficar rico, então, moço, 100 libras vai me render centenas ao longo dos anos, é uma máquina de dinheiro, vou comprar. Outra coisa, a empresa, né, de comércio, ela facilitou a compra de ações, né? Você dava 20% do valor da ação, o restante você podia pagar em 16 meses. Então isso aí ajudou essa elevação de preço de 130 para 300. Foi artificial esse aumento. Falei, muito bom, olha só, o cara falou que vai dar muito dinheiro, vamos comprar, não tem dinheiro, não tem problema, eu facilito para você. Faz o crediário, compra no crediário. Tá? Também empréstimos generosos foram dados, né, para que a empresa, lembrando, né, que é uma empresa estatal, capital aberto, mas do governo inglês. Né? O governo inglês a criou, né, e abriu capital, então tinha interesse estatal. Com isso, tá, bancos facilitaram o empréstimo para você comprar a ação dessa empresa. Né? Aí você dava o quê? A ação como garantia. Não tem dinheiro, não tem problema. A ação que você comprar fica de garantia. Se você não pagar, a gente pega a ação sua. Tudo bem, então. Não vou perder nada. Os empréstimos eram financiados com mais emissão de ações. Né? Aí eu vou até ter. Cadê o valor gerado? Que aí, o que acontece? A pessoa pegava, né, e a empresa te dava o empréstimo, aqui também a empresa dando empréstimo para você, e como que financiava esse dinheiro? Vendendo mais ação. Olha que loucura. Então, vou voltar até aqui. Falei que questão de banco, né? Empréstimo generoso, transações como garantia. A própria empresa, ela fez isso. Ela dava empréstimo para você comprar ação, e ação, como eu disse, se você não pagasse o empréstimo, a empresa pegava as suas ações. E como que ela conseguiu dinheiro para esse empréstimo aqui? Era financiado com mais emissão de ação. Olha só que louco. Então, jogava mais ação no mercado, pegava dinheiro e virou uma pirâmide isso aqui, né? Aí, com esse dinheiro, mais gente comprava ação, quer dizer, entrava mais dinheiro, ela lançava mais ação, que as pessoas compravam mais, e assim ia. Por isso que foi aumentando o valor da ação. Né? Então, tem um esquema Ponzi aqui, no caso, que não tem ninguém ganhando quando o outro entra, né? Só vai escalonando, mais gente entrando, mais vai aumentando o valor da ação. Né? Aí, cadê o valor gerado? Não estava aumentando quanto o lucro. Então, bancos também estatais favoreceram, muitas pessoas pegaram empréstimo, como eu estava comentando com vocês, para comprar ação, esperando a evolução. Lembrando que os juros baixos, né, na Europa. Então, por você ter uma rentabilidade exorbitante dessa, até que no Brasil, com quase 15% de juros, valeria a pena. Mas na época lá, como é a Europa, né, juros baixos, então vale mais a pena você pegar o dinheiro e ter uma rentabilidade maravilhosa dessa, mais que pagava os juros. Aqui eu coloquei uma foto, porque é difícil, né? Como aconteceu muito tempo atrás, tem poucas representações, né, da época. Não existia foto na época. Mas aqui está mostrando que começou a formar fila, né, de pessoas, né, no caso até carruagens, ficava engarrafamento para poder ir lá onde comprava as ações. Aí filas imensas de carruagens se formavam para comprar ações. Aí na época se falava, não havia tolo que não aspirasse a ser um trapaceiro. Todo mundo querendo tirar vantagem, né? Só que no final das contas, não é todo mundo que ganha. Porque não havia tolo que não aspirasse a ser um trapaceiro, ou seja, quer ganhar em cima dos outros, mas que no final das contas vai perder dinheiro. Isso aí era uma frase que as pessoas comentavam na época. Aproveitando o sucesso da CIA, um grande número de empresas bolha foram criadas. Olha, quando tem aquecimento no mercado, é que florescem os golpes. Então, com a abertura dessa empresa, né, de navegação, comércio exterior, o que acontece? Outros também falam, minha empresa também é boa, é maravilhosa, estão comprando aí, tá essa febre para comprar ação da CIA aí, né? E eu tenho também empresa aqui muito boa, vai dar muito dinheiro. E as pessoas, opa, então eu vou comprar também. E aí vira uma febre, né? E aqui a IPO é sigla em inglês para abertura de capital.
Eu só estou abrindo uma empresa, compra aqui ação. Que o IPO é uma forma de você financiar a tua empresa. Em vez de você pegar dinheiro no banco, você faz o quê? Você abre o capital, deixa, né, ou seja, deixa que pessoas comprem participação na sua empresa, que é a ação, e com esse dinheiro você investe para o negócio ir à frente. Geralmente você começa um negócio, faz o negócio dar certo, e quando você quer ampliar o negócio, as pessoas vão ver que aquilo funciona, que aquilo tem valor, resolvem ser parceiros, você abre o capital. Que aí você passa a não ser dono único, você vai ter outros donos também, que geralmente é majoritário, você continua mandando, mas você vai ter outras pessoas para dar satisfação, se a empresa é só sua, você dá satisfação para ninguém, porém você vai ter dinheiro, você pegar caro no mercado, você vai ter esse dinheiro para poder investir, fazer a empresa expandir, lucrar mais. Por isso que o mercado financeiro é um fator de desenvolvimento para o país, não de atraso, pelo contrário. O mercado financeiro ele favorece a criação de empresas, expansão de empresas, consequentemente geração de emprego e impostos. Tá? Aí eu peguei algumas aqui para a gente ir um pouco. Uma delas foi fundada para levar adiante um empreendimento extremamente lucrativo, mas que ninguém sabe o que é. Como é que é lucrativo, você não sabe nem o que é. O dono, né, desse negócio, ele conseguiu, em 6 horas, 2.000 libras. Tá? Isso, na época, era o salário de um trabalhador de muitos anos. E logo depois ele fechou o stand de venda, fugiu para a Europa e nunca mais foi visto. Ai, meu Deus. Outra tinha como objetivo aumentar a sorte das crianças, como coisa genérica, totalmente assim, subjetiva, né? Mas eu comprou isso aqui, cara. E aqui, ó, essa aqui eu achei bacana também. Uma outra empresa, né, que foi abrir o capital, fazer o IPO, para desenvolver o mecanismo de movimento perpétuo. Aí foi físico-química pira. Porque o que é isso aí? O moto perpétuo, né, é você criar uma máquina que trabalha infinitamente sem precisar de alimentação, sem precisar de energia. Então, isso viola os princípios da físico-química, porque a energia ela se transforma em trabalho. Né? Então, para você gerar energia, você tem que ter um combustível, enfim, você tem que gastar, resumindo, você gasta para produzir trabalho. Se você tem uma máquina moto perpétua, ela trabalha infinitamente sem precisar de ser alimentada, com isso daí você é produzir trabalho, você é criar trabalho. O trabalho não pode ser criado, ele é transformado, né? Ele é produzido. Né? Então, putz, até coloquei aqui, ó, o Leonardo da Vinci já estudava moto perpétuo, né? Isso aqui na Idade Média era uma coqueluche, você descobrir uma máquina que trabalhasse infinitamente de graça, vai produzir riqueza, você ia gerar riqueza gratuitamente, uma coisa maravilhosa, mas nunca se conseguiu, a física, coloquei a físico-química pira. E o pior não é isso, que em 2000 nos Estados Unidos, teve uma empresa que falou, não falou que criou um moto perpétuo, mas que criou uma máquina que trabalhava sem precisar de alimentação. E mais ainda, que eu até lembrei agora, que eu coloquei quando eu estava preparando esse slide, né, eu lembrei desse golpe dos Estados Unidos de 2000, eu falei, meu Deus, como é que cai nisso? Mas, enfim, até eu ensinava físico-química na época, e eu fiquei de cara quando eu vi isso aí. Mas tem o seguinte também, eu recebi um vídeo uma vez também, de um carro que funcionava, tá? E falava que era um projeto de magnetismo e tudo mais, tá? Cheio de conversa. Tinha um vídeo do pretenso carro andando, e falava no vídeo que isso era época de e-mail, cara, não tinha nem rede social, que não precisava de alimentar, que a indústria de carro ela escondia esse carro, porque você não precisava gastar combustível. Pô, moto perpétua, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara, tudo bem. Sou advogado de empresário, não muito menos de máfia, que a indústria automobilística é uma máfia, mas não existe isso daí. Isso é moto perpétua. Enfim, então, o cara criou a empresa de moto perpétua e ganhou dinheiro. A galera, na época de mercado e euforia, lembra de ciclo de mercado. Você não deve comprar nunca no auge do ciclo, você tem que comprar na baixa, que está mais barato. No auge, além das coisas estarem muito caras, mais caras do que o caro, preços absurdos, isso aí vira até bolha por causa disso. O que acontece? Você tem um momento pior, porque mais empresas fajutas são lançadas para aproveitar a euforia.
né? E principalmente pessoas sem estudo do que está fazendo, ela costuma comprar porcaria por causa disso daí. Ela não conhece, está na euforia, compra, pensa todo mundo que o mercado vai subir para sempre, que o dinheiro é infinito e acaba tendo prejuízo horroroso. E as bolhas são um ciclo de mercado, de auge de mercado, amplificado. É quando o ciclo de mercado chega no auge quando os preços estão acima do justo. Na bolha, passa muitas vezes do justo o valor. Tá? Isso é uma bolha. Bom, então o conselho aqui da empresa lá de navegação, que é o Filme Surf, aqui, para falar aquele nome todo, tá? Paga dividendo de 10%. Olha só, é real, de novo, eles não estavam comercializando nada. Nada. O que eles estavam comercializando era muito pouco, não tinha lucro suficiente, tá bom? Isso aí no livro não deixa claro. Eu pesquisei também, não ficou claro. Mas, enfim, não tinha condição de pagar esse 10%. Eu falei, real? A Oi, né, que hoje está numa situação aí muito ruim financeira, foi uma grande empresa de telefonia, e quando foi aí o governo Lula 2, se eu não me engano, né, fez uns negócios meio nebulosos, e o governo do Lula colocou o pessoal de sindicato para tomar conta da Oi. E eles começaram a dar dividendos assim, espetaculares, claro, porque os dirigentes recebiam também esses dividendos. E no final das contas não tinha dinheiro para pagar aquele dividendo, então foi uma grande pancada que o valor da ação sofreu de saber que os balanços estavam manipulados para gerar dividendos artificiais. E daí para lá, cara, só ladeira abaixo, até hoje ela não se recuperou, tá bom? Outra empresa foi a Eternit também. Foi uma boa empresa de pagador de dividendos na Bolsa, até o Barsi faz parte do conselho dela, e pagou também dividendos artificiais. Porque, lembrando, o dividendo, né, a empresa tem lucro, e ela parte desse lucro ela devolve na forma de dividendo, aí depende da política da empresa, pelo menos 25% é a lei no Brasil, 25% do lucro. Tem empresa que devolve 50%, 75%, tem empresa que devolve até mais de 100% quando tem lucro, ganhos extraordinários, né? Não recorrentes que a gente fala. Mas a Eternit pagou juros, dividendos artificiais. E aí, no caso, quando foi descoberto isso, despencou, depois teve a questão também da troca, né, parar de usar amianto em telha, e aí até hoje também está aí capengando, tá certo? Então, dividendo artificial nunca é bem visto, nunca deve ser achado bom. Bom, aí isso aí fez valorização, né? Dividendo, quando a empresa paga dividendo, valoriza. Quando tem notícias boas da empresa, valoriza. As pessoas correm para comprar, o preço sobe, né? Então, aqui no caso, quando eles pagaram dividendo, mesmo nos Estados Unidos, que eles não valorizam, na Inglaterra, desculpa, mesmo na Inglaterra, tá certo? Também que segue essa. Bebe nessa fonte dos Estados Unidos de investir em ação de valorização, em vez de ação de dividendo, mas dividendo sempre é bem-vindo, né? Então, valorizou a ação. Bom, para evitar aquela quantidade de empresas, que boa parte daquelas empresas, elas faliram, obviamente, eram golpes, tá? De 150 empresas daquela, hoje em dia existem 6. Muitas logo, depois do IPO, pouco tempo depois, elas fecharam, porque era um golpe mesmo, e algumas também eram empresas que aproveitaram só o momento. É muito comum ter IPO quando o mercado está aquecido, né? Obviamente que as pessoas vão pagar mais caro pela ação, tá certo? Quando o mercado está em baixo, por exemplo, nós estamos no mercado em baixo no Brasil. Não está acontecendo IPO, não está acontecendo abertura de empresa. Só vai acontecer quando o mercado estiver em alta. Aí a pessoa vai... É até um indício do mercado em alta, quando começa a ter IPO. As pessoas aproveitam da euforia para botar o preço caro das ações. Eu, particularmente, não compro ação em IPO. Eu espero o preço cair e compro. Tá certo? Geralmente elas saem caro no mercado. Geralmente. Difícil ter um IPO que vale a pena comprar. Tá. Aí, então, os caras criaram aqui, ó, em 1720, a lei das bolhas, para evitar aquela farra que estava acontecendo. Tá? Bom, criou a lei das bolhas, mais dinheiro sobrou para investir na surf. Por quê? O que acontece? O dinheiro estava indo para outras ações de empresas, vamos dizer assim, não confiáveis, passou
a ser revestido para a compração da SUF. Tá? Esse durante aqui vira barão, você vê, a empresa está popular, está, né, valorizando a ação, então a sociedade, você vê, não muda, o ser humano em si muda muito pouco. Então, a mesma coisa hoje, o camarada pode ser ladrão, pode ser estuprador, pode ser o que for, o camarada está rico, está com dinheiro, a celebridade, dá moral, sai na televisão, todo mundo bajula. Então, na época já era assim. Lá em 1720 já era assim. O cara virou barão, foi homenageado, né, pelo rei. Semanas depois, a Sophie anunciou um dividendo de 30%, de novo, sem estar dando lucro. Mas assegurou um pagamento de 50% de dividendo nos próximos 12 anos. Cara, 50% fixo, né? Dica de golpe, tá? Você tem que ficar atento. Oferecer uma valorização, um rendimento muito alto do dinheiro que você vai aplicar. O que é muito alto? Muito acima do mercado. Outra coisa, garantir pagamento fixo. Tá? Isso aí ninguém pode fazer. Então, se fizer, cara, sai. Provavelmente, não vou falar que é certo, porque, né, pode ter situações muito excepcionais aí, mas provavelmente é golpe. Tá? Em maio de 1720, uma ação já estava em 500 libras. Tudo artificial, né? Tudo com boato, você está vendo desde o início. Manipulação de mercado, tá certo? Tá aqui. 2/3 dos detentores da dívida pública a converter ações, ou seja, lembra, de novo, qual foi o objetivo de criar essa empresa de comércio exterior? Financiar, né, fazer comércio e gerar renda para o governo pagar a dívida. E também fazer o quê? Que as pessoas convertessem a dívida que já tinha com o governo em ação. Não tem dinheiro, mas tem uma empresa que eu estou abrindo, cara, ela é promissora, troca essa dívida, você pega a ação aí, ó, e segue a vida. Pô, legal. Então o governo ele deixava de pagar, por quê? Porque como ele criou a empresa, ele abriu o capital, a pessoa, é como se a pessoa estava dando dinheiro para a empresa, comprando ação. Então ele pegava a dívida e transferia para a empresa de navegação. Então, 2/3 do detentor já tinham ações, estavam confiando que ela ia dar lucro, que ela era boa, que ela ia dar sucesso. Bom, em junho de 1720, uma ação já estava mais ou menos 900 libras. Olha só que loucura. Olha só. A alta sociedade corte começou a vender ações. Por exemplo, eu botei esse aqui, Thomas Guy. Ele lucrou 54, desculpa, ele transformou 54 mil libras que ele investiu, isso aqui era um comerciante rico na época, tá? 54 mil libras e transformou em 234 mil, ele vendeu. Quando chegou nesse ponto de valorização, ele vendeu, olha só o lucro que ele teve, veja só, 5 vezes mais ou menos aí, 4,5 vezes de lucro. Aí ele pegou e saiu, pegou esse dinheiro, obrigado por tudo. Newton, ele teve aí 7 mil libras na venda, né? Ele colocou 7 mil libras investido e teve um lucro de 100%. Então ele foi lá, 14 mil, né? Dobrou quanto que ele colocou. Né? Aí ele foi, saiu, nesse momento já tinha valorizado bastante, aí ele pegou, falou, puxa vida, né? Comprou novamente. Por que comprou novamente? Coloquei entre parênteses. Que ele começou a ver que as pessoas continuavam, entre aspas, ganhando dinheiro, que a ação continuava valorizando. Falo entre aspas, porque, da mesma maneira, se você não vender a ação quando ela cai, você não tem um prejuízo. Se você não vende a ação também quando ela está alta, você não teve um lucro. Tá certo? É igual o golfe, eu chego e te mostro o extrato, ó, você tem 100 mil no banco aqui, ó, comigo. Né? Se você não tirar aquele dinheiro, você não tem o dinheiro, você está entendendo? Então, viu lá para subir, ó, que maravilha, eu estou perdendo dinheiro. Ele foi e comprou novamente. Com o lucro que ele teve, os 7 mil libras que ele teve de lucro, e mais todas as economias que ele tinha. Tá? Aí, ao final, quando a bolha estourou, até foi uma bolha especulativa, né? O que é bolha? Um ativo ele vai obtendo preços que são assim absurdos, né? Nem só já passou já da categoria de caro, tá bom? Bom, então vamos lá.
Aí ele teve um prejuízo de 20 mil libras. Quanto que dá isso atualmente? Isso aqui, valores da época, tudo isso aqui, tá, gente? Quanto que dá 20 mil libras? 3,4 milhões de libras em 2024. Não consegui atualizado para 25, não, mas consegui pesquisar. 3,4 milhões de libras em 2024. Olha só, perdeu uma fortuna. Por isso, eu não sei se vocês lembram quando tinha lá o. Vocês fizeram lá os primeiros encontros do nosso projeto, que aí tinha um encontro, até eu falei hoje com o pessoal da sétima turma, né? Que é Psicologia do Investimento. Aí está lá, Newton, eu consigo calcular a velocidade dos astros, mas não consegui calcular a loucura das pessoas. Né? Então, é basicamente isso daí. Ele conseguiu estudar os astros, foi revolucionário para a época, mas ele mesmo não conseguiu entender o comportamento do mercado. Na verdade, o mercado é feito por pessoas, né? Então, ele não conseguiu entender, né, segundo ele, a loucura das pessoas. Tá? E aí, o que acontece? Em agosto de 1720, lançou mais um lote de ações, já é a quarta emissão, no valor de 75 milhões de livros. Isso é uma fortuna, cara. Você imagina que isso aqui tem 305 anos, cara. Você imagina, 350, 75 milhões de livros, quanto valia. Continua o incentivo, quanto vale hoje, né? 75 milhões de libras com 305 anos aí de valorização e inflação. Continua o incentivo para comprar ações com empréstimos facilitados. Então, a empresa continua incentivando. Os bancos também, em inglês, incentivavam a compra. Né? O valor das ações despencou, mas o Conselho fez compras massivas, elevando a ação a 1.050. Nossa, 8 vezes de aumento em menos de 6 meses. O que acontece? De novo, que eu falei com vocês, que compra massivo? Os próprios conselheiros não vão comprar mais ações, chama fulano, chama Beltrano, vamos juntar todo mundo, vamos comprar ação. Quando compra, o preço sobe. Só que uma valorização artificial, né? Eles combinam, vamos aumentar o preço da ação agora. Eles não estão comprando porque a ação é boa, eles estão comprando porque eles combinaram entre eles que eles iam aumentar o valor da ação artificialmente. Né? Então, nós vamos ver, o caso da Enron foi um golpe recente, um golpe dos anos 2000, e o Conselho fazia a mesma coisa, você vê. Em 1720, os caras, 2000 e tanto, fazendo a mesma coisa. Eles combinavam entre eles para aumentar o preço da ação. Então, está aqui, ó, esse gráfico aqui, que peguei tá aqui a fonte, né? Mark Faber. O que acontece? Está falando aqui. Newton investe um pouco. Tá? O valor da ação aqui estava mais ou menos aí 100 libras, né? Newton investe um pouco. Aí vai valorizando. Putz, olha só, aí dobrou, né? Lembra que eu falei com vocês? Dobrou. Então aqui, ó. Dobrou quanto que ele tinha. Então, de 7 mil foi para 14 mil, dobrou. Ele vendeu suas ações e ficam felizes. Só que acontece, continua valorizando. Os amigos de Newton ficam ricos. Né? Aí continua subindo. Aí Newton entra aqui, ó. Newton volta a comprar as ações agora com tudo. Entrou com o lucro dele, com todas as economias. Olha só, ele tinha entrado aqui, ó, nesse valor aqui, agora está aqui, ó, estava aqui mais ou menos 100 libras, né? Aí ele volta aqui, ó, caramba, está aqui, sei lá, 650, vai, mais ou menos. Pouco mais de 600 aí, libras, ele volta. Aí chega no áureo, valorizou, tá? Ele comprou, valorizou, só que depois despencou. Ele está aqui, ó. Nesses 2 pontos que ele vendeu a ação, perdeu todo o dinheiro dele. Teve aquele prejuízo, na verdade, né? Perder tudo, ele ganhou alguma coisa que a ação não zerou, tá certo? A ação não zerou. Mas que ele perdeu muito dinheiro, perdeu aquela fortuna toda que eu mostrei para vocês, tá certo? E isso aqui, isso aqui alguns meses, você vê? Está aqui em 1719 ainda. Tá alguns meses, chegou em 1720, essa valorização toda. Isso aí em um ano, mais ou menos. Um ano e pouco aí. Newton perdeu tudo. Vê que louco, cara. Então, porque o ciclo de mercado já estava próximo do topo, né? Foi muito rápido o pico e o declínio. O pico foi muito rápido.
Eu coloquei. Eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. Coloquei aqui de novo. Tá? Que lá no encontro 3 do primeiro módulo, falei com vocês. Aí, miséria, pouca bobagem, tá? Vazou que o Blunt, né, que é o presidente da companhia, e alguns membros do conselho haviam vendido ações. Isso daí, se a empresa é boa, por que eles estão vendendo? Então, até hoje, isso vale, tá, gente? Se você percebe que diretor, presidente, dono da empresa está vendendo ação, você tem que ficar com o sinal amarelo. Você não fica com o sinal vermelho, que às vezes vende ação por alguma coisa específica. Né? Por exemplo, a ação está bem valorizada, então vende uma parte das ações, porque ele sabe que está cara a ação. Então, indício para você, se o cara está vendendo. Se o dono da ação, que é o cara que mais sabe da empresa, ele está vendendo a ação, então você tem que vender. Tá? Da mesma maneira, a empresa está recomprando a ação. Ele colocou a ação no mercado, vendeu a ação e está comprando novamente essa ação que já colocou no mercado. Sinal que a ação está barata. O próprio dono está comprando a ação. Opa, legal, isso é um indício bom. Tá certo? Agora, vendendo por vender, o cara tá, se ele está vendendo, o que eu vou comprar? Mesmo se for o caso da ação cara. Né? Se o dono está vendendo, para que eu vou comprar? Você faz o quê? Você vende. Se a empresa está mal e ele está saindo da empresa, que é o caso da Eon, a gente vai ver também, ou se a ação está muito cara, você vai fazer o quê? Você tem que vender. Quando você vende, o que acontece? O preço cai. Então, o preço despencou para 700. Eu acabei de explicar, né? Aqui, quando eu vou preparando, eu falo, por quê? Então, estou explicando aqui. Acabei de explicar. Blunt vendeu ações e comprou terras. Outro motivo, né, cara? Essa empresa é tão boa, cara, mas ele fez o certo. Ele vendeu na alta, tá? E investiu em outra coisa. É isso aí. Chegou a vender a descoberto. O que é isso? Você não tem ação, mas você vende a ação. Para daqui a um mês, por exemplo. Tá? Aí o que acontece? Daqui a um mês, você não tem ação, mas o que você faz? Você compra a ação. E vender a descoberto é um compromisso de você entregar a ação para a pessoa que está comprando. Então você está, na verdade, apostando que o mercado vai cair. E quem está comprando está apostando que o mercado vai subir. Ou a ação, né? No caso, não precisa ser o mercado. Você está apostando que a ação, vou falar mais especificamente, se o mercado cair, a ação pode cair ou pode subir. Geralmente o mercado cai, a ação cai, mas não é uma regra, não está, né, uma verdade absoluta. Você pode ter o mercado caindo e a ação subindo, você pode ter o mercado subindo e a ação caindo. Então, no caso aí, quando você vende a descoberto, você faz o quê? Você está apostando que o preço da ação vai cair, seja o que acontecer. Não interessa se o mercado sobe ou desce, você está apostando que o preço da ação vai cair. Que aí você vai comprar mais barato e vai ganhar na diferença. Você estava um preço, quando você vendeu, você vai vender aquele preço que está no momento. Você está apostando que você vai ter que comprar ela mais barata para dar ação para a pessoa. Entendeu? Isso que é vender descoberto. Então, ou seja, já estava apostando que ia para o brejo. Né? Já sabia, apostando, já sabia que ia para o brejo as ações da empresa. E ele instruiu o conselho a comprar ações, só que ele mesmo, ele comprou uma pequena quantidade só para despistar. Né? Como você acabou de ver, ele estava vendendo as ações e estava, inclusive, apostando naquela ação, que é a tal da venda descoberta. Isso aí ajuda a derrubar o mercado, tá? A venda descoberta. Quando várias pessoas fazem isso daí, você está apostando, você está jogando o preço para baixo. Não só você está vendendo, como você está já prometendo que vai vender as próximas ações que estiverem disponíveis. Então, isso daí faz uma maré de queda de ação. Então, a ação caiu a 400, aí chegou a estar 900, né? Então, agora está 400, pois vários investidores haviam comprado a crédito as ações e não conseguiram pagar e tiveram de vender. Lembra que a própria empresa incentivou a comprar financiação? Né? Só que os caras compraram pensando que a ação vai valorizar, eu vendo, com a diferença eu pago. Né? E aí o que acontece? Como a ação caiu, ficou abaixo do preço que eles tinham comprado, então eles ficaram endividados. Né? E aí eles tiveram que vender para pegar pelo menos uma parte do dinheiro e pagar o que podia da dívida. Né? E aí perde a confiança na empresa, né? Não conseguia mais manipular o mercado, porque era muito mais gente vendendo do que comprando, então mesmo você juntando uma quantidade de valor considerável para comprar ação e fazê-la subir artificialmente, tinha um universo de gente vendendo, então não tinha dinheiro que fizesse mais
subir. Você compra a ação, mas você não consegue fazer subir, porque tem muito mais gente empurrando o preço para baixo, tá? Vou até ter esse gráfico aqui, ó. Isso aqui chama candle, tá? Que são os candles, né? Que candle é vela, né, em inglês. Então, tem esses gráficos aqui de barra, que são, né, parece uma vela. Aqui está mostrando o quê? Está caindo, né? Está em vermelho, verde subindo aí. Vermelho caindo. O Sword Blade, que emprestava dinheiro com as ações como garantia, faliu, né? Todo banco que faz isso, ele, na crise, quando a bolha estoura, ele falha, né? Lembra lá do esquema Ponzi, o banco que o Ponzi ele comprou, o ítalo-americano, né? O Banco de Boston, que faliu também no esquema dele. Quando o esquema cai, o banco falha, porque ele não vai receber o dinheiro que ele emprestou e a garantia que ele tem é podre, que são as ações de uma empresa que não existe, o que fracassou, né? Aí eu falei, efeito manada e crise sistêmica. Então, várias pessoas correm para o mercado, para o banco especificamente, para poder sacar o dinheiro. Tá indo mal o negócio. Tá. Mesmo se o banco estivesse bem, eu até falei isso com vocês na semana passada, mesmo se o banco estivesse bem, com todo mundo sacando dinheiro, o banco quebra, porque o banco não guarda o dinheiro, ele empresta para outras pessoas a juros e ganha a diferença. Você deixa lá com ele, você paga ainda. Hoje não paga, antigamente você pagava até para ficar no banco o dinheiro. E ele empresta com juros lá em cima, então ele ganha nessa diferença. Não pagar nada para você deixar o dinheiro com ele, né? Na verdade, você deixa o dinheiro e ele empresta e ganha com o dinheiro que está cuidando para você. Então, quando você vai pedir, outra pessoa está com dinheiro, fala, não posso pegar agora, eu emprestei para um mês, mas você quer receber agora. Então, o que ele faz? Ele pega de outra pessoa que tem um prazo mais curto para devolver e te dá. Por isso que o banco não pega dinheiro na hora. Você vê que você vai fazer um saque alto no banco, ele pede 2 dias, às vezes, para poder te dar o dinheiro. Entendeu? Ele não tem dinheiro disponível. Então, todo mundo pediu dinheiro, o banco quebra. Ele não tem como pagar todo mundo. E no caso ainda, como você tem banco que tinha como garantia ações que não estão valendo nada, ou estão despencando, ele não tem como honrar os compromissos. As ações caíram a 200 libras. Pô, estava 400, aqui, ó, em 4 semanas, 75%, 80% de queda. Tá? Aí eu coloquei, comprar mais, por que comprar mais? Porque às vezes você tem queda de uma ação, comprei a 100, tá 25, que maravilha, vou comprar mais então. Aí depende. Se a empresa mantém bons fundamentos e o preço caiu para uma loucura de mercado, você tem que encher o carrinho, pois valia 100, está 25, cara, tá uma pechincha. Agora, nesse caso, o preço caiu porque a empresa não tinha fundamento, nem perdeu o fundamento. Ela não tinha fundamento, ela não dava lucro. E as pessoas começaram a perceber que aquilo era uma grande enganação, começaram a acordar do sonho mágico de ficar milionário. Então, por isso que caiu e a tendência é cair mais. Então, na verdade, uma empresa, quando ela perde o fundamento, você tem que vender o preço que está. Tá? Lembra do caso do Ponzi lá, se vocês lembram, que algumas pessoas pegaram, não era ação da empresa, não tinha ação, mas vamos dizer, o vale dinheiro dela, o ticket para receber dinheiro. Então, os que venderam, deram para o governo, no caso, né? Deram para o governo, receberam 30% do que tinham aplicado. Mas tiveram aqueles que ficaram, não, eu acredito, o Ponzi vai pagar a gente, eles perderam tudo. Então, até falei com vocês, é melhor ganhar 30% que não ganhar nada. Tá? Então, a empresa perdeu o fundamento, você descobriu que você comprou a ação que é um golpe, vende o preço que está. Tá certo? Mas eu já perdi tanto. Vende, senão vai perder mais ainda. E aqui eu coloquei só para lembrar vocês já estudaram isso aí, a gente já viu isso aí, que foi daqui, ó, essa história das ações aí, até aqui, até euforia. E a gente está vendo o quê? O período de queda, até chegar aqui no ponto mínimo, né? Depressão, onde que você vai ter aí a desvalorização máxima da ação. Tá? No início, maravilhosa, paga dividendo, vai valer uma fortuna, a ação está subindo o preço, vou ficar rico, né? Euforia até que, meu Deus, os donos estão vendendo ação, meu Deus, é falso que eles vão pagar dividendo,
Oh, meu Deus do céu, a empresa não produz nada, ó, enfim, despenca, tá certo? Bom, alguma pergunta aí por enquanto? Boa noite aí, João, Moisés, vocês têm alguma dúvida aí, alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário também, alguma coisa que vocês queiram falar, pode falar também, só ficar ouvindo, falar o tempo todo não, fica à vontade aí. Bom, então, qual foi o resultado aí dessa brincadeira? Centenas de investidores se suicidaram. Né? Isso aqui é só uma observação. Na quebra de 29, tem muito sem filme, pessoas se matando, mas até não tinha tanto, não teve tanto assassinato, tanta morte assim não, tá? Ah, beleza, João, tranquilo. Se tiver dúvida aí, estão as ordens aí. Então, é interessante que aqui está falando que muitos até o cara colocou tudo que tinha, né? Todo o dinheiro que tinha, daqui a pouco vê que perdeu tudo, que está na miséria, tem uns que não aguentam, cara. Né? Milhares de pessoas foram à falência, muitos se tornaram mendigos, né? Então perderam tudo, casa. Teve, no caso da Telex Free, que eu comentei com vocês, é uma pirâmide, teve até que no estado isso aí em 2013, mais ou menos. E o que acontece? Eu vi o caso de um camarada que ele vendeu uma casa em Jardim Camburi por R$ 600 mil na época, botou tudo na Telex Free. O cara entra, né, ganha no início, empolga mais ou menos igual o Milton. Né? Aí daqui a pouco pô, vendeu a casa, pô, quer dizer, perdeu a casa dele. Então, vai ver onde, cara. Tá certo? Então, assim, ele tem uma renda para pagar um aluguel e tal, beleza, mas se não tem, para cada 600 mil, eu acredito que tiver um lugar com certeza mais simples, até imagino. Mas, então, muita gente vende a casa, coloca, né, e as economias e tudo, daqui a pouco não tem, perde tudo. Um pequeno comerciante aí, entendeu? Colocou até o negócio dele, vou parar de trabalhar. Aconteceu já em golpe isso aí também. Vou parar de trabalhar, vou vender a loja, botou tudo lá no negócio, fica vivendo de renda. Né? E realmente, no início das pirâmides, você consegue se manter, mas o problema é depois quando estoura, você perdeu o teu negócio, perdeu a tua renda. Famílias arruinadas clamavam por punição. Sim, claro, você imagina, né? Milhares de pessoas com ódio desse pessoal. Né? Punição do conselho, principalmente do presidente, né? Claro. O presidente sempre é o responsável. Por mais que ele possa falar que não sabia, todo presidente, todo chefe, todo líder, ele é responsável. Mesmo se não soubesse, deveria saber. Os culpados, né? Aib, o ministro das Finanças, ele renunciou, né? Aí, pô, vazou depois, né? Disse que o cara tinha ganho um grande número de ações. Sim, todos da alta cúpula, lembra que no início eles ganharam ações? Então, no caso aqui, ele ganhou um grande número. Isso aqui acho que chocou quando deve ter falado a quantidade de ações que ele ganhou, né? Ganhar, todo mundo sabia que tinha ganho, foi até um instrumento de propaganda para eles, para a empresa. Blunt e 5 conselheiros foram presos na temida prisão da Torre, né, que era a pior prisão que tinha lá na Inglaterra. Provou-se que Blunt criou um grande número de ações falsas para dar ministros, parlamentares e autoridades. Subornou, né? Como eu falei no início, né? No início falava que ele tinha dado as ações e tal. Isso aí estava no livro dessa maneira. Falando, isso aí o cara está comprando apoio. A foto que comprava apoio, deve estar subornando. Então eu coloquei o nome aí correto. Está subornando as pessoas, estamos aí e tal. As pessoas, com certeza, poderosas, deram facilidades, né? Para que esse golpe fosse montado, fechou os olhos, até porque estavam ganhando dinheiro com isso também, né? E quem recebeu? O que aconteceu? Não aconteceu nada com as pessoas que receberam essas ações. Ele foi suborno, como eu acabei de falar para vocês. Então pegaram o cara responsável, assim, mas acabou virando bode expiatório. Tinha muito mais gente envolvida, né, nesse golpe. De quanto eram os subornos? 10 mil a 250 mil libras. Tá? 250 mil libras dá mais ou menos 35 milhões em 2024. Pô, dinheiro pra caramba, 35 milhões de libras. Tá? Você imagina só quanto que esses caras desviaram. Vai parecendo aí o INSS que nós estamos vivendo aí, vai vendo aí, patrimônios envolvidos. Bens foram confiscados. Tá? Blunt pôde manter 3% de suas bens. Praticamente ele foi para a miséria. Né? Em comparação ao que tinham os confiscados, foram condenados à pobreza. Né? Então, aqui ele praticamente perdeu tudo.
né, que ele tinha uma fortuna, tá? Daqui a pouco eu até mencionei para vocês, para falar que esses caras perderam, quanto que eles tinham. Aí eu coloquei aqui, né, não saber usar laranja e lavar dinheiro. Eu fiz essa observação cínica aí, porque com o tempo os caras começaram a fazer o quê? Colocar pessoas, né, nada a ver com o esquema, encabeçando e desviavam dinheiro para essas pessoas, né? Isso é o laranja. O dinheiro é dublante, mas ele dizia para outra pessoa. E essa outra pessoa depois mantém o patrimônio, né? Então só tiram dele o que está no nome dele, e ele coloca em patrimônio no nome de outras pessoas. É um negócio que é meio perigoso, né? Que o PC Farias, por exemplo, foi tesoureiro do Collor de Mello, né, que ficou com uma fortuna, parece que tinha 1 bilhão na época, em 92, quando ele foi assassinado. Foi assassinado até hoje, não se achou quem mandou assassinar. Saiu a primeira versão falsa que ele tinha, que a namorada dele tinha o matado, depois ele se suicidou. Ela se suicidou, desculpa. Né? Aí depois um perito provou que era mentira, que isso não tinha acontecido, um perito da Unicamp falou, né? E o outro, Madame Palhares. Né? Depois falaram que ele ganhou R$ 200 mil na época para forjar esse laudo aí. Falaram isso na justiça, né? Falaram de fofoca. Não. Saiu na época, ele chegou a ser condenado. E outro, um perito lá do Ceará, que eu esqueci o nome dele, foi, não, tá errado. Saiu até na época, Veja, tinha muita influência na revista Veja, saiu falando, não, isso aí foi crime passional, não tem nada de mirabolante, não, vocês tem muita teoria da conspiração. Aí veio esse outro, Sarcinelli, era o sobrenome desse perito, veio e falou, não, foi assassinato porque tá errado isso da perícia anterior, foi um negócio feio, cara. Aí mataram o PC Farias, nunca pegaram quem o assassinou. Os policiais que faziam segurança dele lavaram a roupa de cama, lavaram tudo para destruíram as provas, né, que tinham. Os seguranças do PC, eles eram policiais, né? Tem esse negócio de fora do trabalho e tal, das seguranças policiais. Então eles tinham noção e destruíram as provas, e ficou por isso mesmo. Nunca descobriram que eu matou. E por que eu estou contando essa história toda? Porque o PC ele usava vários laranjas. Então, quando ele morreu, o dinheiro ficou com esse pessoal. Foi só sobre isso aí. Né? Mas, enfim, eu coloquei aqui, né? Que você pode esconder o dinheiro usando laranja, por exemplo, igual o presidente da China tem lá no Panamá, dinheiro lá escondido no Panamá, que são paraísos fiscais, enfim. Na época não existia isso, né? O mal foi se aprimorando com o tempo. E lavar dinheiro também. Né? Pega, igual esse nome lavar dinheiro, vem do Al Capone, que ele vendia bebida na época da lei seca, né? Não podia vender bebida nos Estados Unidos, e ele tinha lavanderias, que ele justificava o dinheiro dele através das lavanderias, do lucro das lavanderias. Mas, na verdade, era dinheiro que vinha da venda ilegal de álcool. Por isso que tem esse nome lavar dinheiro. Você finge ter uma ação lícita que te dá lucro, né, que te dá o seu sustento, dá um retorno, e, na verdade, esse dinheiro vem de meio ilegal. Então, no caso aí, do patrimônio deles, ter fontes diferentes, né, do que eles ostentavam, terra e casa. Na época era terra grande bem. Então ficou mais fácil para tomar dele, né, durante o que ele tinha. Então só coloquei isso aí. E outra coisa também, será que hoje a justiça tem o mesmo rigor que teve naquela época? É que os valores da sociedade eles mudam também, né? Às vezes hoje é menos rigoroso. O Weisby, que foi ministro das Finanças, né, foi expulso do parlamento, preso, e sua fortuna, olha só, 800 mil libras da época. Isso é uma fortuna, cara. Assim, 250 mil euros, 3 milhões, então, cara, 800 mil dá quanto? Dá quase 10 milhões de libras hoje em dia. Foi distribuída para as vítimas, né? Então, mesma coisa aí. Geralmente você pega esses. Você vê no INSS hoje aí, tá tendo o roubo dos miseráveis, cara, e ninguém foi preso. A Débora escreveu com o batom na estátua, perdeu uma, né, 2 anos de cadeia e 14 de condenação, né? E os caras aí que roubaram o miserável estão soltos aí, nem comenta nada. É isso aí. Bom, Pire, alguns maiores especuladores perderam fortuna. Aqui eu achei
muitos especuladores, cara, o cara que devia ser acostumado a jogar, ele entrou e perdeu fortuna, né? Então, aqui está dando um exemplo, um diretor do Banco da Inglaterra, quer dizer, um camarada com conhecimento financeiro, não é qualquer um. Ele perdeu 347 mil libras. Então, veja só, de novo, 250 mil lá que o Milton perdeu, deu 3,4 milhões, então você imagina isso aqui, uns 5 milhões de libras atualmente, né? Então, eu até coloquei cassino, porque o cara com conhecimento que entra num negócio desse e perde dinheiro, só pensar que estava num cassino. Não é um cara preparado. O cara estava jogando dado lá, jogando na roleta. Investidores suíços, né? Eu coloquei aqui o Sistema de Zurique, que tem um livro que chama Sistema de Zurique. É um livro interessante para ler. Interessante, não achei formidável, não. Ele tem alguns conceitos que eu não acho legal. Por exemplo, se você tiver 30% de lucro, vende o que você está. Então, ó, tem ação que dá até 1.500% de lucro, né? Igual o Magazine Luiza, quando saiu da crise e foi para o topo. Então, por isso que eu não achei legal. Mas eles, né, seguiram, e nesse caso eles se deram bem. Investidores suíços, holandeses e os ricos comerciantes londrinos venderam as ações no tempo certo. Os suíços já expliquei, né? Tem um livro, né, chamado Sistema de Zurique, que fala que eles têm o hábito de quando tem 30% de lucro, eles vendem, eles não querem saber. Se eu conseguir ter a queda, eles perderem aqueles 30%. Você pode ter muito mais de 30% se souber investir. Mas para quem está entrando em cassino, 30% é excelente, ganhou, saiu. Tá? O holandês também, cara, holandês, foram grandes comerciantes no passado, né? Praticamente eles criaram a Bolsa de Valor. Também foi lá, talvez, a primeira bolha que saiba, né? Que é a bolha das tulipas. Depois vocês pesquisem, é interessante. Tá? Não dá para falar de todos os golpes que já existiram, mas é bom, quanto mais você estudar, melhor. E os 5 comerciantes londrinos, né? Venderam as ações no tempo certo, os caras mais realmente com a inteligência financeira melhor. Havia muita informação pública na época de que os preços estavam muito altos, os mais preparados aproveitaram. Ou seja, que não pode falar que foi desconhecimento. Saía em jornal na época, né, que estava muito alto o preço, mas aquela questão, né? Já até quando vocês fizeram o primeiro módulo, falei do Okada, egoísmo e apego, né? Que acontece? São 2 traços do ser humano que geralmente causam tragédia para o ser humano. O camarada, ele é egoísta, ele fala, não, eu sou bom, eu sou melhor que os outros, eu estou vendo que ninguém vê, eu vou ganhar dinheiro, esses trouxas vão perder. E, na verdade, o trouxa foi quem pensou assim, né? Então, os mais preparados aproveitaram. Quem soube sair, quem foi frio, quem teve método para investir, né? Então, aqui não foi isso aqui foi uma bolha que o governo ofereceu, né? Essa condição de ter, onde teve desonestidade também para que essa bolha crescesse. Então, parecia até um esquema Ponzi, de certa forma, de grande escala, né? Mas teve gente que aproveitou, teve gente que estava preparada. E aí, você está preparado para aproveitar? Então, não aproveitar dar golpe nos outros da toma, mas aproveitar oportunidades que surjam. É isso que eu coloquei aqui. Para isso, você tem que estar estudando, tem que estar antenado, tem que ter frieza, enfim, juntar todas as características que a gente tem acumulado ao longo do tempo, tá certo? Para poder sobreviver, né? Na vida, né? Só o investimento faz parte da vida. Tudo isso aí aconteceu em vida de pessoas, né? Então é isso, meus amigos. Valeu. Alguma pergunta aí, algum comentário? Vai, então beleza, então. Então até a próxima. Opa, vamos ver aqui. Valeu aí, João. Valeu, João. Valeu, Moisés. Obrigado aí pelas participações. Então, até a semana que vem com mais uma tragédia financeira da humanidade. Valeu!